Império Egípcio. O Império Egípcio surgiu durante o período do Novo Reino, c. 1570 c. 1069 a.C., quando o país atingiu seu auge de riqueza, prestígio internacional e poderio militar. O império se estendia da moderna Síria no norte ao moderno Sudão no sul e da região da Jordânia no leste até a Líbia no oeste. Desde que o império subiu e caiu no curso do Novo Reino, os historiadores se referem ao período como Novo Reino ou o Império Egípcio de forma intercambiável. A história egípcia é dividida por estudiosos posteriores em eras de reinos e períodos intermediários. Reinos eram tempos de um governo central forte e uma nação unificada, enquanto os períodos intermediários eram eras de um governo central fraco e desunião. O Novo Reino surgiu a partir do tempo conhecido como Segundo Período Intermediário, c. 1782 c. 1570 a.C., no qual o país foi dividido entre um povo semítico estrangeiro conhecido como Ixos, que detinha o poder no norte do Baixo Egito, os núbios governando ao sul no Alto Egito, e a cidade de Tebas no meio representando o governo tradicional egípcio. O rei tebano Amós I, c. 1570 c. 1544 a.C., expulsou os Ixos do Egito e derrotou os núbios, unindo o Egito sob seu domínio de Tebas. Em suas primeiras campanhas, Amós I criou estados tampão ao redor das fronteiras do Egito para impedir que qualquer outra potência estrangeira ganhasse uma posição no país como os Ixos. Ao fazê-lo, iniciou a política de conquista que seria seguida por seus sucessores e daria origem ao Império do Egito. Este período é o mais famoso da história egípcia. Os monarcas mais conhecidos do Egito, como Hatshepsut, Tutmés III, Amenhotep III, Akhenaton, Tutankhamon, Ramsés II, o Grande, e Ramsés III, todos reinaram durante esse período e alguns dos mais famosos monumentos e templos, como os Colossos de Memnon e o Templo de Amon em Karnak, foram construídos. O império floresceu durante o reinado de Ramsés III, de 1186 a 1155 a.C., quando invasões, principalmente pelos povos do mar, gastos excessivos que esgotaram o tesouro, corrupção de funcionários do governo, perda de fé no papel tradicional do rei, aumentaram o poder do sacerdócio e um declínio em seu prestígio internacional contribuíram para sua queda. Em seu tempo, no entanto, estava entre os impérios mais poderosos e prestigiosos do mundo antigo. Os Ixos no Egito. O Reino do Meio, de 2040 a 1782 a.C., durante a 12ª dinastia é considerado a Idade de Ouro do Egito, quando as realizações culturais e artísticas atingiram seu auge. Durante a 13ª dinastia, no entanto, os reis eram mais fracos e mais preocupados com seus próprios interesses e intrigas da corte, do que com o bem do país. Durante esse período, os Ixos conseguiram se estabelecer em Avaris, no Baixo Egito, e consolidaram sua presença de forma constante até conseguirem exercer um poder político e militar significativo. O Reino do Meio caiu à medida que o governo central egípcio ficou mais fraco e tanto os Ixos no norte quanto os núbios no sul ficaram mais fortes, iniciando o Segundo Período Intermediário. Escribas posteriores do Novo Reino caracterizariam o tempo dos Ixos como uma invasão e outros escritores, aproveitando isso, perpetuaram esse mito. Os Ixos nunca invadiram o Egito, no entanto, eles eram inicialmente comerciantes que viram uma oportunidade de se estabelecer em uma região negligenciada do Egito e a aproveitaram. Ao contrário de relatos posteriores, os Ixos não eram inimigos do Egito que invadiram o país queimando e saqueando os templos. Há ampla evidência, sim, de que os Ixos admiravam a cultura egípcia e imitavam os egípcios de muitas maneiras. As conexões comerciais entre os Ixos no norte, os núbios no sul e Tebas estavam bem estabelecidas, e a única evidência dos Ixos destruindo templos ou saqueando cidades vem muito depois de sua chegada à Terra, e acredita-se que tenha sido provocada por indivíduos, cidades do Baixo Egito ou por Tebas. Também é um mito que os Ixos governaram todo o Baixo Egito, seu poder era limitado logo abaixo da região do Delta. O comércio continuou uniformemente entre os Ixos, egípcios e núbios até que o governo em Tebas se cansou de se sentir como hóspedes em seu próprio país. O rei tebano Sequener-Hataam, também conhecido como Teao, c. 1580 a.C., interpretou uma mensagem do rei Ixos a Pepi, que provavelmente era um pedido para reduzir a prática tebana de caça ao hipopótamo, como um desafio à sua autoridade, e lançou uma campanha contra a cidade de Avaris.
Tal foi morto em batalha, mas sua causa foi retomada por seu filho Camose e depois por Amose, que derrotou os Ixos e unificou o Egito. Ascensão do Império. Amose conquistou Avaris, levou os sobreviventes Ixos para o Levante e depois os perseguiu pela Síria. Ao fazer isso, ele naturalmente conquistou essas regiões para o Egito e instalou seus próprios funcionários para governá-las. Este foi o início do Império Egípcio. Amose estabeleceu a política de criar estados-tampão ao redor das fronteiras do Egito para que uma invasão como a dos Ixos nunca mais fosse possível. Depois de derrotar os Ixos, Amose marchou para o sul e expulsou os núbios para além das fronteiras tradicionais, ampliando assim o território do Egito em 3 direções: sul, leste e norte, que incluíam a lucrativa região do Levante. Embora os Ixos tenham sido mais tarde difamados, eles melhoraram a cultura egípcia de várias maneiras. Significativamente, melhoraram seu armamento também. Antes da chegada dos Ixos, os egípcios não tinham conhecimento do cavalo ou carruagem puxada por cavalos. Eles ainda usavam o arco de arco único e estavam equipados com espadas que nem sempre eram confiáveis. A egiptóloga Bárbara Watterson comenta as contribuições dos Ixos. Os Ixos, vindos da Ásia Ocidental, puseram os egípcios em contato com os povos e a cultura daquela região como nunca antes e os introduziram na carruagem de guerra puxada por cavalos, a um arco composto feito de madeira reforçada com tiras de tendão e chifre, uma arma mais elástica e com maior alcance do que o próprio arco simples, a uma espada em forma de cimitarra, chamada kopesh, e a uma adaga de bronze com uma lâmina estreita fundida em uma peça com a espiga. Os egípcios desenvolveram esta arma em uma espada curta. A espada kopesh, também dada como kepesh, era fundida inteiramente de bronze e o cabo era então enrolado com couro e tecido, com lâminas mais caras, ornamentado. Esta espada curva era muito mais eficaz do que qualquer outra que os egípcios usaram no passado. A carruagem de guerra, tripulada por arqueiros com um novo arco composto e uma grande aljava presa ao lado, provaria ser um dos ativos militares mais significativos do Egito, e o machado de batalha, feito de bronze preso a um cabo, era muito mais eficaz do que os machados de sílex ou cobre ligados a hastes de madeira usadas no passado. Estas seriam as armas do Império do Novo Reino e seriam usadas por um novo tipo de militar: os exércitos do Império. O primeiro exército permanente no Egito foi estabelecido por Amenemhotep, de 1991 a 1962 a.C., da 12ª dinastia no Império Médio. Antes dessa época, o exército era composto por recrutas enviados ao rei por governadores regionais, chamados nomarcas, de seus distritos, nomos, que muitas vezes eram mais leais ao seu governante e região do que ao rei do país. Esses primeiros exércitos marcharam sob suas próprias bandeiras e elevaram seus deuses de culto regionais. Amenemhotep cortou o poder dos nomarcas criando um exército profissional com uma cadeia de comando que colocava o poder nas mãos do rei e era supervisionado por seu vizir. O exército Amose mobilizou contra os Ixos era composto de profissionais, conscritos e mercenários como os guerreiros Medjay, mas sob o reinado de seu filho, Amenhotep, de 1541 a 1520 a.C., esse exército seria amplamente treinado e equipado com as melhores armas disponíveis na época. A egiptóloga Ellen Strudwick observa: no Novo Império, o exército egípcio começou a adotar as armas e equipamentos superiores de seus inimigos, os sírios e os hititas. O arco triangular, o elmo, as túnicas de cota de malha e a espada kepesh tornaram-se padrão. Igualmente, a qualidade do bronze melhorou à medida que os egípcios experimentaram diferentes proporções de estanho e cobre. Não só as armas do exército eram novas e melhoradas, mas também a estrutura das próprias forças armadas. Entre o tempo de Amenemhotep e Amose, os militares permaneceram mais ou menos os mesmos. O armamento e o treinamento militar melhoraram, mas não dramaticamente. Sob o reinado de Amenhotep, porém, isso mudaria, como a egiptóloga Margaret Bunson explica. O exército não era mais uma confederação de recrutas do nomo, mas uma força militar de primeira classe, organizada em divisões, tanto forças de carruagens quanto de infantaria. Cada divisão contava com aproximadamente 5.000 homens. Essas divisões levavam os nomes das principais divindades da nação. Ao contrário do exército inicial que foi para a batalha sob as bandeiras de seus nomes e clãs, o exército do Novo Reino lutou pelo bem-estar de todo o país,
levando os padrões dos deuses universais do Egito. O rei era o comandante em chefe das forças armadas com seu vizir e subordinados cuidando da logística e das linhas de abastecimento. As divisões de carruagens, nas quais o faraó andava, estavam diretamente sob seu comando e divididas em esquadrões com seu próprio capitão. Havia também forças mercenárias, como o Medjay, que serviram como tropas de choque. A Era do Egito Imperial. Estas foram as tropas que forjaram e depois mantiveram o Império Egípcio. Amenhotep continuou as políticas de Amose e cada faraó que veio depois dele fez o mesmo. Tutmés I, de 1520 a 1492 a.C., reprimiu rebeliões na Núbia e expandiu os territórios do Egito no Levante e na Síria. A Núbia era especialmente valorizada pelos egípcios por suas minas de ouro, e de fato, a região recebeu o nome da palavra egípcia para ouro, Nub. Pouco se sabe de seu sucessor, Tutmés II, de 1492 a 1479 a.C., porque seu reinado é ofuscado pela impressionante era da rainha Hatshepsut, de 1479 a 1458 a.C. Avivamento sob Tokamishi. Hatshepsut não é apenas a governante feminina de maior sucesso na história do Egito, mas também uma das líderes mais notáveis do mundo antigo. Ela rompeu com a tradição de uma monarquia patriarcal, sem evidências de rebelião por parte de seus súditos ou da corte, e estabeleceu um reinado que enriqueceu o Egito financeira e culturalmente sem se envolver em extensas campanhas militares. Embora haja evidências de que ela encomendou expedições militares no início de seu reinado, o restante foi pacífico e focado na infraestrutura, projetos de construção e comércio do Egito. Ela restabeleceu contato com a terra de Punt, uma terra quase mítica de riquezas, que forneceu ao Egito muitos dos bens de luxo que as classes altas passaram a cobiçar, além de itens necessários para o culto aos deuses, como incenso, e a indústria cosmética, óleos e flores perfumadas. Quando Hatshepsut morreu, ela foi sucedida por Tutmés III, de 1458 a 1425 a.C., que, possivelmente em um esforço para impedir que futuras mulheres a imitassem, teve o nome de Hatshepsut apagado dos monumentos. Ele teria feito isso para manter a tradição de um soberano masculino, não porque tivesse algo contra a rainha, e deixou seu nome intacto dentro de seu templo mortuário e em outros lugares fora dos olhos do público. Mesmo assim, reis posteriores nada sabiam de suas realizações, e ela não seria conhecida na história novamente por mais de 2000 anos. Tutmés III não deve ser lembrado por esta ação, no entanto, pois ele provou ser um governante capaz e eficiente e um líder militar brilhante. Os historiadores costumam se referir a ele como o Napoleão do Egito, por seu sucesso na batalha, pois lutou 17 campanhas em 20 anos, e ao contrário de Napoleão, foi vitorioso em todas elas. Ele também incentivou e ampliou o comércio e foi um homem de cultura que ajudou a preservar a história do Egito. As políticas externas e domésticas de Tutmés III enriqueceram o Egito e expandiram suas fronteiras, proporcionando ao país uma economia estável e uma crescente reputação internacional. Na época do reinado de Amenhotep III, de 1386 a 1353 a.C., o Egito estava entre os mais ricos e poderosos do mundo. Amenhotep III foi um brilhante administrador e diplomata cujo próspero reinado estabeleceu o Egito firmemente no que os historiadores chamam de Clube das Grandes Potências, que incluía a Babilônia, a Síria, Mitanni e a terra dos Hititas, todos os quais uniram-se em relações pacíficas através do comércio e da diplomacia. Reis estrangeiros escreviam regularmente a Amenhotep III pedindo ouro e favores, que ele concedia livremente, e os países estavam ansiosos para negociar com o Egito por causa de seus vastos recursos e força considerável. O exército egípcio nessa época era formidável e as alianças foram feitas rapidamente. A riqueza fluía para o tesouro real de além das fronteiras do Egito e Amenhotep III podia pagar grandes equipes de trabalhadores para erguer seus templos e monumentos. Ele construiu tantos deles, de fato, que historiadores posteriores pensaram que ele deve ter governado por mais de 100 anos para ter realizado tudo o que tinha. Na realidade, ele era simplesmente um estadista excepcionalmente capaz.
O filho e sucessor de Amenhotep III foi Amenhotep IV, que no quarto ou quinto ano de seu reinado, mudou seu nome para Akhenaton, de 1353 a 1336 a.C., e aboliu as práticas religiosas tradicionais do Egito. Embora Akhenaton seja frequentemente descrito pelos escritores modernos como um grande visionário religioso e um rei excepcional, ele na verdade não era nenhum dos dois. Suas reformas religiosas foram provavelmente uma manobra política para diminuir o poder do culto de Amon, que em sua época, era quase tão poderoso quanto o rei, e sua atenção ao governo era tão mínima que sua esposa, Nefertiti, assumiu as funções administrativas e correspondência com outras nações. O atrito entre o culto de Amon e a realeza começou durante o período do Império Antigo, quando os reis da quarta dinastia elevaram a seita e lhes deram isenção de impostos em troca da realização dos rituais mortuários necessários no complexo de Gizeh. Como eram isentos de impostos, todos os produtos de suas terras iam diretamente para eles, não para o governo, e assim eles conseguiam acumular uma riqueza considerável. A partir do Reino Antigo, o culto só cresceu em poder e, portanto, é provável que as reformas de Akhenaton tenham sido motivadas muito mais por política e ganância, do que qualquer visão divina de um único Deus verdadeiro. Sob o reinado de Akhenaton, a capital foi transferida de Tebas para uma nova cidade, Akhetaton, projetada e construída pelo rei e dedicada ao seu deus pessoal. Os templos em todas as cidades e vilas foram fechados e os festivais religiosos abolidos, exceto aqueles que veneravam seu deus, o Aton. A economia egípcia dependia fortemente de práticas religiosas, pois os templos eram os centros da comunidade e empregavam uma grande equipe. Além disso, artesãos, pessoas que faziam estátuas, amuletos e outros artefatos religiosos também foram desempregados. O valor cultural central do Egito, Maet, harmonia e equilíbrio, que era a base da religião e da sociedade, foi ignorado pela administração de Akhenaton, assim como os laços diplomáticos e comerciais com outras potências. O sucessor de Akhenaton foi Tutankhamon, de 1336 a 1327 a.C., que estava no processo de restaurar o Egito ao seu antigo status quando morreu jovem. Seu trabalho foi concluído por Horem-Heb, de 1320 a 1295 a.C., que apagou o nome de Akhenaton da história e destruiu sua cidade. Horem-Heb conseguiu restaurar o Egito, mas não chegou nem perto da força que tinha antes do reinado de Akhenaton. Durante a 19ª dinastia que se seguiu a Horem-Heb, o faraó mais famoso da história do Egito alegaria ter finalmente restaurado o país ao poder, Ramsés II, o Grande, de 1279 a 1213 a.C. Ramsés II não é apenas o faraó mais conhecido nos dias atuais, mas também na antiguidade, graças ao seu talento para a autopromoção e às habilidades de seu vizir, Kai, que garantiu que o nome do rei durasse através de monumentos, templos e imponentes estátuas em homenagem a ele. Ramsés II pode não ter trazido completamente o Egito de volta ao nível de poder que conhecia sob Amenhotep III, mas certamente chegou perto. Ele restabeleceu os laços com as outras grandes potências, assinou o primeiro tratado de paz do mundo com os hititas após a Batalha de Kadesh, 1274 a.C., e embora ele mesmo tenha sido retratado regularmente como um grande rei guerreiro, concentrou a maior parte seu reinado em políticas domésticas, comércio e diplomacia. Tutmés III era na verdade o líder militar mais habilidoso do novo reino, não Ramsés II, mas a imagem do faraó como um poderoso guerreiro era uma tradição de longa data no Egito, simbolizando os poderes do rei, mesmo que o monarca em particular fosse realmente mais habilidoso em outras áreas. Declínio e queda. A 19ª dinastia continuou os sucessos da 18ª, mas, durante a 20ª dinastia, o império começou a declinar. Ramsés II e seu sucessor, Merenptah, de 1213 a 1203 a.C., derrotaram as invasões dos povos do mar, uma coalizão de diferentes tribos que foram responsáveis por enfraquecer e destruir várias civilizações na época, mas não prejudicaram seu poder. Na 20ª dinastia, sob o reinado de Ramsés III, os povos do mar voltaram em força e o rei não teve escolha a não ser mobilizar seu exército e montar uma defesa. Ramsés III derrotou os povos do mar assim como seus predecessores, mas o custo em vidas e recursos foi tremendo.
De acordo com a prática egípcia de aumentar o número de inimigos mortos em batalha e minimizar suas próprias perdas, os registros oficiais registram apenas as gloriosas vitórias da defesa do Egito. A evidência de problemas que surgiram depois, no entanto, indica que a perda de mão de obra resultou em menos produção de grãos e uma economia em dificuldades. O custo da guerra também havia esgotado o tesouro, e as relações comerciais com outras potências estavam sofrendo, porque o Egito não tinha os tipos de recursos como antes, e também, essas outras potências estavam lidando com suas próprias dificuldades resultantes de ataques dos povos do mar e outras. Ao mesmo tempo, o culto de Amon voltou a ser tão poderoso quanto antes da tentativa de Akenaton de destruí-lo. O sumo sacerdote em Tebas recebia cada vez mais respeito, se não mais, do que o rei, enfraquecendo assim a monarquia. Os problemas do império foram claramente manifestados na greve dos trabalhadores de 1159 a.C., em Deir el-Medina, a primeira greve registrada no mundo, quando os salários dos construtores de túmulos estavam atrasados e os funcionários locais estavam impotentes para corrigir o problema. Um relatório da época cita um funcionário dizendo aos trabalhadores que lhes daria seus grãos se os tivesse, mas não havia nada que pudesse fazer. Os funcionários também não tinham ideia de como lidar com a greve em si, nada parecido com o que já havia acontecido antes, e então eles mais ou menos não fizeram nada. O problema subjacente era que o conceito de harmonia, incorporado em Maete, havia sido ignorado e o rei não era mais capaz de manter o equilíbrio necessário para governar com eficácia. Ramsés III foi o último bom faraó do novo reino. Os problemas que levariam ao rápido declínio do império se manifestaram apenas no final de seu reinado. Após seu reinado, o país entrou no que é conhecido como o período Ramessida, quando Ramsés IV através de Ramsés I presidiu o declínio constante do império. Na época de Ramsés I, de 1107 a 1077 a.C., o respeito pelo faraó estava em um nível mais baixo. Como a economia fracassou, o comércio com outros países tornou-se mais difícil, o exército foi autorizado a estagnar e a posição internacional do Egito tornou-se um problema. Memória. A economia pobre encorajou o roubo de túmulos e a corrupção generalizada entre a polícia, magistrados e funcionários do governo que não respeitavam mais a hierarquia social ou os valores religiosos e culturais que sustentaram o Egito por tanto tempo. Uma carta de um general durante o reinado de Ramsés I exemplifica o quão fragmentada a sociedade egípcia havia se tornado nessa época quando ele pergunta, quanto ao faraó, afinal, de quem ele é superior? Vandimierop, 257. Esse tipo de pergunta seria impensável no auge do Império Egípcio, mas, à medida que os sacerdotes de Amon se tornaram mais poderosos, e o rei mais fraco, o monarca passou a importar cada vez menos para o povo. A 20ª dinastia, e o Império Egípcio, terminou com a morte de Ramsés I. O país estava, nessa época, dividido entre o governo do faraó no Baixo Egito e o sumo sacerdote de Amon em Tebas no Alto Egito. O sucessor de Ramsés I, Smendes, de 1077 a 1051 a.C., tentaria reinar como os faraós do passado, mas, na realidade, era um co-governante com o sumo sacerdote Irior de Tebas, c. 1074 a.C., no início do século era conhecida como o Terceiro Período Intermediário, c. 1069-525 a.C. A obra literária egípcia O Relatório de Venamun se passa nesse período e descreve as dificuldades de um oficial que é enviado em missão ao Levante para comprar madeira para a restauração da barca de Amon. No auge do Império, essa tarefa não teria apresentado problemas, mas, o autor deixa claro, uma vez que o Egito perdeu o equilíbrio e caiu no status de outras potências, mesmo o empreendimento mais simples poderia se tornar uma provação. Venamun é roubado, insultado, ignorado e até recorre ao roubo. Como a carta questionando o valor do rei, os eventos descritos no relatório de Venamun teriam sido inimagináveis durante os dias dourados do Império do Egito. O tempo de Tutmés III, Amenhotep III e Ramsés II acabou e os períodos posteriores do Egito viriam poucos reis como eles, e não conheceriam nada como a grandeza do Império Egípcio.